Olá, galerinha, suave, tudo lindo, maravilhoso. Rogerão hoje aqui com vocês para fazer uma revisãozinha aí para nossa prova dessa semana, tá bom? Lembrando, né, que a gente vai estar trabalhando principalmente, né? A gente vai começar ali com dois tipos de magnetismo, né? Primeiro o magnetismo que a gente chama de natural e também o magnetismo artificial, né? Então a gente vai estar focado nessas duas situações, né? Matérias ali que estão meio que distribuídas tanto na apostila 4 quanto na apostila 5, né, galera? Então vamos começar, né? Galera, a primeira coisa ali sobre o magnetismo, vamos começar com a parte do magnetismo, que é o magnetismo natural, né? Então a gente precisa saber como é que vai funcionar o magnetismo, que ele é feito perante elementos, são elementos da natureza. Nesse caso, o que eu estou falando, né? Nesse caso, eu estou falando diretamente para vocês sobre os ímãs. Então, quando eu falo para você de um ímã, o que é o ímã, né, galera? Um ímã, querendo ou não, é um pedaço de uma rocha especial, né, chamada de magnetita. E essa rocha ela tem algumas propriedades, são propriedades interessantes que tornam ela com a capacidade de atrair alguns tipos de materiais. Isso é uma parte importante de saber, galera. Quando eu falo para você de um ímã ele tem a capacidade de atrair e ele vai atrair ferro, tá bom? Então, ó, galera, isso é muito importante. Ele atrai ferro, ele só tem a capacidade de atrair, tá bom? Não tem a capacidade de repelir, ele só atrai ferro. E além dele atrair ferro, ele não atrai metais, tá bom? Cuidado com essa fala. Muito comum a galera falar, ah, não, que o ímã ele atrai metal. Nananina, não. Ímãs não atraem metais. Ímã atrai exclusivamente ferro. Perfeitinho, galera? Isso lindo e maravilhoso? Propriedades interessantes sobre ímãs, tá bom? Primeiro, o que diferencia um ímã de um outro material? Primeira coisa, um ímã, ele vai ter os seus micropolos internos alinhados. Então, eles vão estar todos ali na mesma direção, apontando para o mesmo lado. Isso aqui é um ímã. Ele tem micropolos alinhados. Agora, caso eu não tenha esses micropolos alinhados, ou seja, um apontando para cada lado, ou seja, meio desordenado, aí eu posso ter qualquer material, então eu posso falar que isso aqui é ferro, ou eu posso falar que são outros materiais que não têm a capacidade de ser magnéticos. O detalhe é que o ímã próximo do ferro ele tem a capacidade de alinhar esses micropolos. Então, momentaneamente, o ferro também se torna magnético na presença de um ímã. Belezinha, galera? Fácil, lindo, maravilhoso? Só precisamos lembrar algumas coisas, tá bom? Propriedades que são propriedades de ímã. Primeiro delas, tá bom? Todo ímã, ele tem dois polos. Ele tem aqui o polo que nós chamamos de polo norte. Temos o polo que é o polo sul. Caso eu faça conexões do tipo norte com norte, ou sul com sul, aqui obrigatoriamente vai ocorrer um comportamento que nós chamamos de um comportamento de repulsão. Então esses ímãs eles vão tentar se repelir, ou seja, eles não vão aceitar ali a sua junção. Mas caso eu coloque norte, lado norte do ímã, com o lado que é o lado sul, aí temos um comportamento que é um comportamento de atração. Não esquecemos disso, tudo bem? Outra propriedade muito importante de ímãs, não devemos esquecer, é a chamada inseparabilidade dos polos, tá, galera? Essa ideia da inseparabilidade, ela diz que caso eu, Rogério, ou qualquer outra pessoa, tente separar os polos de um ímã, digamos assim, eu pego um ímã, ele tem o seu norte aqui e o seu sul, e aí eu tento quebrá-lo, dou uma porrada aqui para poder quebrar. Não terá o separamento de norte e sul. Serão criados outro norte e outro sul. Ou seja, os ímãs não têm a capacidade de separar os polos. Então, a ideia do chamado monopolo magnético, ela não existe. Simplesmente os ímãs sempre aparecem em formatos, são formatos de dipolos. Eles têm dois polos lindos e maravilhosos. Tudo bem? Uma coisa que é muito importante em relação a ímã, não podemos esquecer, é como se criam ímãs, né? Então, galera, para criar um ímã, você precisa antes de outro ímã. Então, você vai ter o quê? Você vai ter algum ímã próximo, e esse ímã, ele magnetiza o material, que é um material que provavelmente ele está ainda se solidificando quando ele sai do vulcão e ele cai ali na Terra como lava. Quando ele está se solidificando, se tiver um ímã próximo dele, ele também se tornará ímã. Que leva-nos à pergunta, né? Quem seria o primeiro ímã? E aí nós estamos falando do quê? Existe um magnetismo, que é o magnetismo natural da Terra. Então, o magnetismo que é o magnetismo terrestre. Isso é muito importante saber. Qual é a ideia do magnetismo terrestre? Eu tenho aqui a Terra desenhada para vocês. Seu formato, que é o formato esférico. Ah, professora, a Terra é plana. Quem falou isso, por favor, já sai do vídeo aí, pelo amor de Deus. Porque isso aqui é loucura, né? Não existe essa ideia de falar que a Terra é plana, né, galera? Então eu tenho aqui lindamente, deixa eu só aumentar aqui pra gente poder ver melhor, né?
Só alinhar aqui. Boa, bonitinho, certo? Aí o que acontece, galera? O que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer que a Terra aqui, ela está sendo separada em dois polos, tá bom? Um polo, né, que a gente chama de hemisfério norte, então eu estou chamando nesse caso de norte geográfico. Embaixo eu estou desenhando aqui também o outro polo, só que é o polo sul, só que também geográfico. O que eu tenho que trazer para vocês, que é extremamente importante, é os polos da Terra, eles são invertidos, tá, galera? No lugar em que a gente fala que existe um norte geográfico, existe um sul magnético. E no lugar em que falamos que existe um sul geográfico, existe um norte magnético. Não podemos esquecer dessas situações muito importantes, tudo bem? Os polos são invertidos. Então, o que acontece? Essa questão dos polos serem invertidos faz o quê? Faz com que eu tenha a criação de um campo magnético que protege a Terra aqui ao redor dela, que nasce aqui no polo magnético e morre no sul magnético. Nasce no norte e morre no sul. Se vocês perceberem, qualquer ideia desse campo magnético, tá bom? Como o Sol ele lança uma série de partículas que elas são muito radioativas em direção à Terra, esse campo ele desvia essas partículas e desviando essas partículas dá origem a um fenômeno muito bonito que ocorre ali no norte, chamado de aurora boreal, tá? A aurora boreal é esse desvio que existe aí das partículas altamente radioativas que são jogadas lá para cima. Professor, quando cai no sul? Quando cai no sul a gente dá o nome de aurora, só que aí vira uma aurora austral, tudo bem? Lindamente está aí, certo? Professor, e tem utilidade esse magnetismo terrestre? Imensa, imensa. Por que tem utilidade? Esse equipamento que nós utilizamos para localização tem o nome de bússola. A bússola, é muito comum a galera falar assim, pô, professor, a bússola aponta para o norte, muito cuidado com essa fala. A bússola, ela aponta para onde, tá, galera? A bússola, ela vai apontar sim para o norte. Mas qual norte? O norte geográfico. Só que não esqueçam que no norte geográfico tem o quê? Tem um sul magnético. Então, se eu vou falar sobre magnetismo, a bússola vai apontar para o sul, que é o sul magnético. Não esqueçam disso. Professor, em qualquer situação, não. Se eu tiver uma bússola linda e maravilhosa aqui, ó, e essa bússola estiver próximo de um ímã, não esqueçam, a bússola apontará para quem, tá? A bússola, ela apontará para o ímã. Ela aponta para a fonte do magnetismo. Então, se tiver um ímã próximo, a bússola aponta para ele. Não esquecemos disso, muito importante. E aqui, galera, morre um pouco da parte, que é a parte do magnetismo natural. Agora, o que eu preciso falar para vocês? Preciso seguir com essa ideia, mas falando do artificial. O que é esse magnetismo artificial? Ele é chamado em si de eletromagnetismo. Por que a gente chama ele de eletromagnetismo? Porque sempre que existe a presença de uma corrente elétrica próximo, eletromagnetismo, deixa eu apagar aqui, ó, linha pra gente, tá bom? Sempre que existe uma corrente magnética próxima, tá bom? Temos que lembrar que tem corrente magnética, tem magnetismo. Ou corrente elétrica, perdão. Tem corrente elétrica, tem magnetismo, obrigatoriamente, tá bom? Então, ó, deixa eu mostrar aqui, magnetismo. Então, a presença de corrente elétrica, ela gera magnetismo. Olha que coisa. Por isso que a gente chama de eletromagnetismo, da conexão entre eles. Gera magnetismo. Perfeito, lindo, maravilhoso. Galera, o que a gente precisa saber disso? Primeira coisa, a gente precisa saber como é que a gente calcula esse campo magnético. Então, o campo magnético, esse aqui, obrigatoriamente dado pela letra que é a letra B, tem sua unidade de medida, e qual que é a unidade de medida dele? É o Tesla. Então, viu lá no exercício tal de Tesla, tem ali o campo magnético. Como é que eu calculo ele? O B, campo magnético, ele vai ser igual a μ, isso aqui vai ser uma constante que é dada no exercício, vezes I sobre 2π vezes R. Quem é I? I é a corrente elétrica. Corrente elétrica. Essa dada obrigatoriamente em ampere. Esse R é a distância. Distância até o ponto de aplicação, dado em metros. Vamos ver como é que aplica essa situação? Separei um exercício aqui pra gente, para poder analisar, tá bom? Então, ó, para poder analisar, tô trocando aqui de seção,
Separei um exercício, vamos ver, tudo bem? Então, ó, pra gente fazer vai ser esse aqui. Ele diz o seguinte, deixa eu dar uma olhada se eu pego esse, tá, aqui, direto, esse. Ele traz um fio longo e retilíneo, é percorrido por uma corrente constante de intensidade de 3 amperes. Vou subir aqui pra gente, 3 amperes, tá? É o valor da corrente dele. Aí ele traz, qual é a intensidade do vetor de indução magnética, ou seja, que é seu campo, em um ponto localizado a 0,3 metros desse fio. Vocês verem aqui tem o valor da constante, né? 4π vezes 10 a menos 7. Então a gente vai usar ela. Como a gente faz? A gente faz B é igual a μ vezes I sobre 2πr. E aí quem é o valor de μ, tá bom? μ é 4π vezes 10 a menos 7. Vezes corrente elétrica está lá em cima, tá? Com ampere é corrente. 3 amperes. Dividido por 2π vezes a distância. Galera, vocês verem a distância aqui, ó, 0,3. Galera, sempre vai acontecer isso, então vale a pena você já gravar, que você vai acabar cortando aqui, ó, dois que vão aparecer sempre juntos. Se você olhar aqui, ó, vai aparecer junto o π. Deixa eu pegar aqui. Boa. Vai aparecer o π aqui em cima e o π embaixo, então a gente vai poder cortar. E aí o que acontece? É só a gente continuar com a conta agora, ó. Continuando a conta. A gente tem o quê? A gente vai ter 4 vezes 3 é 12. Então, 12, 10 a menos 7. Dividido por 2 vezes 0,3. 2 vezes 0,3 é 0,6. Então, a gente pode deixar o 10 a menos 7 para fora. Vai ficar sempre lá. E agora é só dividir 12 por 0,6. Dividindo 12 por 0,6, a gente consegue já achar o nosso resultado. Fazendo essa divisão lindamente, acredito que todos aí têm a capacidade de realizar essa divisão. 12 por 0,6, a gente vai ter algo em torno de 20. Então vai ficar 20 vezes 10 a menos 7. E o Tzinho de Tesla. Alternativa que é alternativa, aqui nesse caso a A. Boa, esse é um tipo de exercício, pode estar ali na minha prova, tá, galera? Vou voltar agora para poder falar um pouquinho mais para vocês do que eu preciso falar para vocês da chamada regra, que é a regra da mão direita, tá bom, galera? Essa regra da mão direita vai ser essencial, ela vai ser cobrada em prova também. Qual que é a ideia da nossa regra, tá bom? A regra da mão direita, ela fala sobre o que? Regra da mão direita. Ela vai falar para você sobre o que esse campo faz. Qual a ideia desse campo, né, galera? Esse campo ele tem a tendência a fazer o seguinte. Caso eu tenha corrente elétrica num fio nessa distância aqui para cima, se a corrente está para cima, vou pegar minha mão direita, vou colocar o meu dedão na direção da corrente, ele está para cima, e aí eu vou girar ele aqui. Se eu for fazer isso aqui na lousa, né, nossa, assim, ó, essa lousa aqui vai acontecer o seguinte, corrente para cima, que é a corrente I, e aí como ela está para cima, ó, tô colocando aqui e fazendo para vocês. Se vocês perceberem, ó, vai estar espelhado para vocês, mas vocês fazerem na tela do computador, vocês vão perceber que ele vai entrar desse lado, então xizinho, campo B significa entra, então bolinha xizinho entra, e ele sai do outro lado, bolinha, bolinha, sai. Como eu tinha falado para vocês em aula, é muito mais fácil entender isso em aula, né? Porque no vídeo tem a tendência a sair espelhado, então tem que tomar cuidado com essa situação, tudo bem? Galera, vou mostrar aqui qual que seria o estilo de exercício, né? Para poder sair com esse, né? O estilo de exercício também separei aqui para vocês poderem verem. O estilo de exercício seria esse aqui, ó. Então ele pede o seguinte, ó, se vocês olharem, ele pede qual que é a corrente magnética gerada no ponto P, que percorre o contorno retilíneo abaixo. Vocês vão vendo que a corrente está para esse lado. Onde está esse ponto P? Esse ponto P, galera, está aqui em cima, tá bom? Na hora da prova eu passo essa marcação. O que acontece? Colocando a sua mão para lá e girando, tudo bem? Você vai perceber que ele vai entrar embaixo. Vê aqui, ó, faz isso, né? Dedo aqui para cima. Ele entra embaixo e sai lá em cima. Como o ponto está lá em cima, é o ponto saindo, você vai marcar aqui o Bzinho. Vou fazer o quê? Ela entra aqui embaixo. Vou marcar isso para vocês. Ela entra aqui embaixo. Então, bolinha xizinho. E sai lá em cima. Então aqui, ó. Bolinha. Bolinha. B. B.
Boa? Importante treinar isso daí, você faz na tela ali com a sua mão direita, tá bom? Galera, seguindo aqui, ó, continuo com vocês, né? Agora eu vou falar de quem, né? Vou falar ali relacionado à nossa ideia, que é a nossa ideia da força. Próximo campo nosso de estudo aqui é a força magnética. Deixa eu colocar aqui, ó, força magnética, ou Fmag, né? Toda força magnética ela vai trabalhar o quê, né, galera? Força magnética ela vai trabalhar para você a ideia de qual é a força que é realizada. Qual que são as fórmulas, né? A primeira dela, né, Fmag, ela é o QVB. Quem é esse Q, galera? Esse Qzinho lindo, maravilhoso, é a carga. Então, ela vai estar lá marcada para você, Q de carga. Unidade de medida para reconhecer no exercício é o Coulomb, vai estar um Czinho. O V é o V de velocidade. E a velocidade vai estar em metros por segundo. E esse B a gente já falou no outro tópico, né? É o campo, no caso, campo magnético. Que nem eu falei para vocês, a unidade de medida dele obrigatoriamente é o Tesla. Então ele vai estar lá um Tzinho marcando ele, tudo bem? Em forças, né? Forças a gente já conheceu várias, né? A força magnética específica, a letra F, ela sim estará em Newton. Vamos dar uma olhada aqui para ver como é que vai ficar isso aqui nos nossos exercícios. Deixa eu mostrar aqui mais um, trouxe mais um exercício para a gente ver. Tem aqui, ó, durante a realização de um experimento no LHC, um próton é lançado dentro do anel, perpendicular a uma região, contém um campo magnético de 10 Tesla. Sabendo que o próton é lançado com velocidade constante de 2 vezes 10 a oitava metros por segundo, que atua sobre... Então, qual o valor da força magnética que atua sobre nessa situação? Lá embaixo está a carga do próton. Então, vou fazer aqui com vocês, rapidinho. Então, vai ficar Fmag, força magnética, é igual a Q vezes V vezes B. Jogando aqui o valor de Q, né? 1,6. 10 a menos 19. O valor de V é 2, 10 a oitava. E o valor do meu campo é 10. Seguindo aqui, ó, posso fazer essa multiplicação direta, 1,6 por 2 aqui, ó, dá 3,2. E agora eu mantenho a base, né, que é o 10 e saio somando os expoentes. Menos 19, mais 8, mais 9, tá, galera? Não esquece aqui, ó. Tem um 1zinho bonitinho aqui, ó. 10 ao primeiro é igual a 1, é igual a ele mesmo. Então vai ficar o quê? Isso aqui fica 3,2 vezes 10 a menos 10. Nesse caso, força, né? Newton. Lindamente, galera. Além disso, existe um outro tipo de maneira da gente calcular essa força. Só que aí, para calcular a força dessa outra maneira, a gente calcula para fios, tá bom? Então, toda vez que tiver um fiozinho, então, vou deixar aqui para vocês bonitinho, né? Força magnética, Fmag, mas em fios. Para isso a gente vai usar o chamado Bill, né? Então, a Fmag é igual a Bill, nesse caso é B, vezes I, vezes L. Quem é B, né? Vamos trazer aqui os elementos, né? Então, nesse caso, B, tá bom? Campo magnético, já falei dele, né? Campo magnético. Ele obrigatoriamente em Tesla. Esse I, tá bom? Corrente elétrica, lindamente. Já falamos bastante esse ano sobre ela, né? E aí ela vai ser medida em quê? Amperes. Deixa eu colocar o Tzinho, vamos completar. E aí vem amperes. E esse L é o comprimento do fio. Quanto maior o comprimento do fio, maior a força que ele sofre. Comprimento do fio. E nesse caso, obrigatoriamente em metros. Novamente, deixa eu trazer lá, vamos fazer um exercício para ver como é que fica essas coisas, né? Você vê aqui, ó, o exercício é o seguinte, traz para nós, ó lá. Olha lá. Um fio de 0,2 metros de comprimento está imerso em um campo uniforme de 2 Tesla. O fio encontra-se perpendicular às linhas de fio magnético e é percorrido por um campo de 10 amperes. Qual a força magnética sobre o fio? Joga aqui, ó. Fmag é igual a Bill, B vezes I vezes L. O valor de B, lindamente ali, ó, 2 Teslas, vezes valor do I, 10 amperes, vezes o valor do comprimento 0,2. Olha que bonito. Vai ficar o quê? 2
vezes 10 vezes 0,2. Facinho. Isso aqui chega no valor, que é o valor de 4 newtons. Fizemos lindamente. Agora eu tenho a minha última ideia, né? A última ideia dessa revisão muito importante, que aí é a chamada regra. Mas, de novo, é uma regrinha importante aqui, né? Essa regra aqui, ó. Cuidado, muito cuidado com ela, porque agora troca a mão, tá, galera? Então, antes era a mão direita, agora é a regra da mão esquerda. Como eu falei para vocês, muito mais fácil, né? De explicar para vocês isso em aula. Funciona a regra da mão esquerda, né? Então, você vai pegar sua mão esquerdinha aqui, linda e maravilhosa. Eu sei que vai estar invertido aí para vocês, mas eu tenho que usar a esquerda para poder funcionar. E cada dedo seu vai ter uma responsabilidade. Esse daqui que é o dedão, ó, ele tem a responsabilidade de fazer o quê? Tem a responsabilidade de mostrar a direção da força. Esse dedo aqui, ó, que é o dedo indicador, é o dedo da velocidade. Esse dedo aqui, ó, lindo maravilhosamente, o dedo do meio, tá bom? Ele é o dedo do quê, né, galera? Esse dedo é o dedo responsável pelo campo, tudo bem? Então não esqueçam, dedo do campo, velocidade e força. Então vai estar indicado para você aqui, por exemplo, ó, posso mostrar aqui para a gente ver como é que ficaria, né? Ficaria da seguinte maneira. Se eu tenho aqui para cá a velocidade e para cá o campo magnético, se eu for apoiar meus dedos aqui, eu vou fazer isso. Se vocês perceberem, fazendo isso, o que vai acontecer? O meu dedão ele vai estar apontando para fora da tela. Se vocês perceberem aqui, ele está vindo na minha direção. Como ele está vindo para fora da tela, o que vai acontecer? Eu vou marcar assim, ó, bolinha, bolinha. Então, a força magnética está saindo. Se ele tivesse o contrário, você vai fazer bolinha, xizinho. E aí ela estaria entrando. Então, nesse caso, se vocês perceberem, ele está saindo. Só que eu estou colocando aqui os dois para vocês. Nesse caso, entrando e aqui saindo. Vamos dar uma olhada como é que fica isso aqui no exercício? Bem direto no exercício também, ó. Aqui, ó, no exercício. A gente pode ver aqui, tem um desenho, né? Fiz para vocês. E aí tem o quê? Tem a velocidade apontando para lá. Para vir para esse outro lado, né? Então, eu vou fazer isso. Trazer aqui. Lembre-se que a minha mão está invertida. O campo aponta para baixo. Se vocês perceberem, o meu dedo ele está na minha direção aqui, ó. Como ele está na minha direção, ele está também, muito parecido com o caso que a gente colocou lá, ele está saindo da tela. A gente faz bolinha, bolinha, escreve aqui Fmag. Ele está saindo. Galerinha, espero que essa revisãozinha aí dos termos ajude a guiar você nos seus estudos. É importante ver os exercícios, é importante ver a apostila. Caso você tenha uma dúvida disso, me procure, temos tempo ainda, tá bom? E eu vou me despedindo. Uma boa noite, bons estudos para vocês. Tchau, tchau. Até mais, galera.